Bem-vindos ao vídeo que vai mudar o seu jeito de ver economia, mudar o jeito que você percebe como a bolsa tá, como tudo tá, entendeu? Não vou ficar tomando seu tempo com uma live gigante que só te enrola. Aqui vai ser conteúdo do começo ao fim, com tudo que você precisa saber sobre economia e ninguém sabe te explicar. Porque todo mundo fala exatamente a mesma coisa, você vai ver vários vídeos aí, ninguém vai te explicar do jeito que eu vou te explicar agora. E para não perder tempo de ninguém, já vamos para o primeiro slide. O que você vai saber depois dessa aula? Como que funciona a economia? Por que o preço sobe? Por que o preço não sobe? Por que a inflação é tão ruim? Se em tese ela seria basicamente um aumento de demanda porque as pessoas estão ficando mais ricas. Você vai entender por que a inflação é ruim e por que ela interfere tanto. O que é um ciclo econômico? O que vai mover esse ciclo? Como é que ele vai subindo? Como é que ele vai descendo? Tudo isso o pessoal só te posta aquele ciclo econômico bobo lá, que não te ensina nada, você não aprende nada e nunca você sabe que parte do ciclo que tá. Esse pessoal nunca soube explicar isso e normalmente eles te falam para investir, para entrar em renda variável nos piores momentos. E o que eu vou te explicar é o quê? Qual que é o momento mais perigoso para você investir na bolsa e qual que é o mais seguro? E é totalmente um contrassenso. Se você não tiver esse conteúdo bem enraizado na sua cabeça, você vai ser presa fácil para esse pessoal que fica te falando para comprar, fica te vendendo um monte de produto e também não vai entender qual que é a hora que você está ali mais seguro para entrar na bolsa. Pois bem, esse é o ciclo econômico que todo mundo fala. Você tem um período de desânimo, aí a bolsa começa a melhorar, ceticismo, esperança, alívio, otimismo, entusiasmo, emoção, euforia, aí a bolsa começa a cair, o pessoal começa a negar, não vai voltar. Aí depois fica ansioso porque não voltou, fica com medo, fica deprimido, começa a vender e desespera. Tudo isso aqui é lindo. Esse é exatamente o ciclo econômico, só que esse ciclo, ninguém consegue te explicar em que parte que a gente está, entende? Esse pessoal só fica te falando desse ciclo aqui e nunca sabe falar em que parte que está. E normalmente eles te dão as dicas erradas, tá? Porque quando o ciclo está aqui na euforia, é a hora que o pessoal mais vende curso, mais vende relatório. Então, vai por mim que você vai entender agora tudo, como que a coisa funciona de dentro. Bom, primeira coisa a gente vai ter que saber o que é o dinheiro. O dinheiro nada mais é do que uma ilusão, um método de troca de riquezas. E o que é riqueza? Há muito tempo atrás a riqueza foi ouro. Todo o dinheiro que tinha circulando no mundo, ele tinha que estar lastreado em ouro, ou seja, era como se fosse um vale-ouro. Só que hoje, ele é um vale-riqueza. E a riqueza hoje é o quê? É o que um país produz. Vocês vão reparar que eu botei aqui embaixo, não foi à toa, aqui embaixo eu botei minério, café in natura. E aqui em cima eu coloco um iPhone e uma cápsula de café. Porque aqui a gente está falando dos países subdesenvolvidos, que fabricam basicamente matérias-primas. E aqui a gente está falando dos países desenvolvidos, que vão fabricar os manufaturados. Por isso que os países desenvolvidos são ricos, porque eles fabricam alguma coisa com maior valor agregado do que os países pobres. Agora, uma coisa que você tem que ter na cabeça. O dinheiro, você pode imprimir o quanto de dinheiro você quiser. Isso não tem limite. Atualmente, você nem imprime mais dinheiro. Você só vai lá no software e coloca mais dinheiro no sistema. Não precisa nem imprimir ele fisicamente. A gente tem Pix. Lá nos Estados Unidos também, cartão de crédito, tudo mais. Então, você tem que entender o seguinte. Produzir dinheiro, você consegue produzir dinheiro. Mas produzir riqueza, não. A riqueza não é infinita. É aí que a coisa começa a mudar. Mas o pessoal ainda vai falar, se imprimir dinheiro vai gerar inflação, mas ninguém sabe explicar no detalhe por que vai gerar inflação. Então, o que acontece se você sair imprimindo dinheiro? Vamos pegar um exemplo simples que você poderia entender. Se o dinheiro é um vale-riqueza, tem pessoas que, a maioria das pessoas produzem alguma riqueza. Então, eu vou contar para vocês a história do padeiro que queria ir para a Disney e teve que fazer pão pelo resto da vida. Qual que é a riqueza que o padeiro produz? O pão. E o que é o dinheiro? Um vale-riqueza. Então, ele pode criar um vale-pão para entregar para as pessoas por um preço menor do que as pessoas comprariam o pão naquele momento e em troca de dinheiro. Então, vamos supor que ele fazia um pão que custava R$ 1,50 e dá um vale-pão que as pessoas pagam por ele R$ 1,30. Olha que interessante. O que vai acontecer? Quando ele for fabricar esse pão, ele tem que regular esse vale-pão que ele está dando para as pessoas, que um dia essas pessoas vão pedir o pão de volta para ele, né? Um dia a pessoa vai chegar com o vale-pão e vai pedir o pão. Agora imagina que esse padeiro se descuidou e saiu emitindo muito mais vale-pão do que ele queria e não usou esse dinheiro na mão dele, por exemplo, para comprar um outro forno e conseguir fabricar mais pão, para fazer um curso e poder fabricar um pão que custe 10, 20 reais, que o pessoal bobo gosta de comprar. Não, ele simplesmente pegou
imprimiu esse dinheiro e queria fazer uma viagem. Só que quando ele volta, todo mundo queria trocar o vale-pão por pão. E ele não tinha tempo suficiente para fabricar aquele pão todo. É mais ou menos assim que funciona uma inflação nos países. Quando os países emitem muito dinheiro, em algum momento esse dinheiro vai pedir de volta uma riqueza. E não vai ter tanta riqueza. Mas calma que a gente ainda vai entender isso melhor ainda mais para frente. Então vamos pensar, como funciona isso na economia? Os países pobres vão produzir aquele pão que todo mundo faz, que é o pão francês, e o país rico vai fazer aquele pão folheado a ouro, com fermentação natural e tudo mais, que vai ter um maior valor agregado. Agora, pensa que existe um padeiro que ele emite um vale-pão e ninguém depois vai cobrar esse pão, vai querer trocar esse vale-pão por pão. Existe um país que é exatamente igual a esse padeiro, que é os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos ele imprime dólar, e dólar é a moeda aceita no mundo inteiro. Então, quando ele imprime um dólar, ele não precisa dar uma riqueza para ninguém, ele pode sair imprimindo à vontade. E esse é o grande risco da economia, esse é o grande mal da economia, é os Estados Unidos poderem imprimir uma moeda que ninguém cobra deles depois a riqueza que tem em troca. Vamos traduzir isso. Nenhum ser humano vai produzir toda a riqueza para sua sobrevivência. Uma pessoa pode plantar alguma coisa para ela comer, mas ela vai precisar de um cobertor, ela vai precisar de alguma coisa. Então o que acontece? Ela vai ter que trocar riqueza por outras pessoas, assim como os países trocam riqueza entre eles. O vale-pão do padeiro, tirando aquele padeiro que a gente fala que é o padeiro dos Estados Unidos, ele só é aceito pela clientela do padeiro. Ele não pode chegar com aquele vale-pão e levar para outra pessoa. É mais ou menos como funciona dentro do país que não é os Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil pode imprimir real, só que esse real não é aceito lá fora. Quando alguém importa alguma coisa de fora do Brasil, o Banco Central dá o dólar em troca dessa riqueza e depois esse dólar é convertido em real. Então você entende que quanto mais se importa, mais está saindo dólar do país e mais alto vai ficar o dólar. Então, o que acontece? Por que se convencionou que o dólar é a moeda de troca? Que precisa ter algum dinheiro porque os países aceitam entre eles, porque senão como é que vai fazer? Vai ficar trocando minério? Então toma 500 quilos de minério e me dá um iPhone aqui para a minha população. Bom, com os Estados Unidos é aquele padeiro que eu já falei, que ele emite o dólar e ninguém cobra dele algo em troca, o que vai acontecer? É perigoso. Você dá todo esse poder para um país só, certo? Então vamos entender mais um pouco agora. Então você já entendeu que o dinheiro nada mais é do que um vale-riqueza e que existe um país que consegue imprimir um dinheiro que todo mundo aceita. Agora, como que um país e como que um padeiro ficaria rico para a gente tentar pegar um exemplo prático e jogar depois para a realidade? Ele pode ficar rico de verdade ou pode parecer rico. O que é um cara rico de verdade, um padeiro rico de verdade? Ele vai pensar em novas técnicas de fazer pão para criar um pão mais caro. Ele vai tentar expandir os negócios, montar outra padaria, comprar fornos novos para poder produzir mais pão, ou também pode ser pura sorte. O que seria pura sorte? De repente, sei lá, sai uma reportagem no Globo Repórter que fala que o pão francês cura o câncer. Pô, todo mundo vai querer pagar, em vez de R$1,50, vai querer pagar R$10 no pão, entendeu? E isso acontece na economia, que a gente vai ver mais para frente. Ou ele pode parecer rico, que seria emitir um vale-pão, ou pegar dinheiro emprestado e sair ostentando sem investir exatamente em nada para melhorar a produtividade dele. E como que vai funcionar isso na economia? Um país que de verdade ele investe em tecnologia. Se você for ver, os Estados Unidos, por exemplo, ele investe lá a NASA não está ali só para ficar mandando robô para a Lua ou para Marte. A NASA ela desenvolve uma tecnologia ali para conseguir fazer essas expedições, mas depois ele pega essa tecnologia e joga para uso civil, que é exatamente como os Estados Unidos fazem. Eles entregam essa tecnologia, igual, por exemplo, você acha que a Tesla, a SpaceX lá do Elon Musk, ela começou a mandar foguete do zero. Eles não sabiam, começaram a fazer a primeira matemática básica, não. Eles já pegaram tudo que a NASA fez e falaram assim, agora tenta incrementar isso daí. Educação que ele vai ter que manter para ser como se fosse uma categoria de base de um time de futebol, que ele vai ter que continuar formando cérebros para poder continuar. E estratégia de modernização, por exemplo, os Estados Unidos ele tem compra governamental do exército, que precisa de muita tecnologia. Isso acaba sendo um porto seguro para quem produz tecnologia no país. E a sorte, esses produtos que ele exporta subirem de preço. Por exemplo, o Brasil que vende minério, o minério cada dia está custando um preço e às vezes ele sai de $50 para 200, certo?
E parecer rico, como que um país parece rico? Imprimindo o próprio dinheiro além do que ele tem de riqueza, ou subindo a taxa de juros além do necessário, que é a tal da taxa Selic. Agora, antes de eu explicar mais ou menos o que é a taxa Selic e como ela faz a inflação cair, que é bem diferente do que eles te explicam, vou fazer um resuminho aqui da ópera de tudo que a gente já viu até agora. Bom, o dinheiro que realmente vale é o que vem de fora. Ou seja, o que vale para mim não é exatamente o real, é quanto o real que pode comprar. E o real vai poder comprar quanto? Quanto menor for a distância entre real e dólar, quer dizer, se o dólar estiver a R$5 e o dólar tivesse a R$2,50, quer dizer que um real vai estar comprando o dobro de produtos quando o dólar está a R$2,50 em relação a quando o dólar está a R$5. Só que não dá para a gente ficar botar o dólar 1 para 1, porque existe um problema que a gente vai ver mais para frente também. Outra coisa que a gente aprendeu, quanto mais valiosa é a riqueza criada, mais rico é um país, um padeiro ou qualquer outra profissão. Então, assim, quanto mais valioso é o serviço de uma pessoa, de um médico, não é tão, tem poucos médicos, são poucas pessoas que conseguem fazer uma cirurgia, então ele vai receber mais. Assim como se você pegar uma profissão que não precisa de grande capacitação técnica, vai receber menos. E o dinheiro que vem de fora vai entrar na sua conta de duas formas. Ou você vai passar a ganhar mais dinheiro com o seu trabalho, ou seja, você fazendo um curso, tem que ganhar mais dinheiro, dando a sorte de repente seu trabalho ser mais remunerado, ou às vezes você fazendo um monte de hora extra, que seria como se você pegasse, por exemplo, um agronegócio do Brasil e conseguisse expandir esse agronegócio para produzir mais. Ou você vai pegar dinheiro emprestado, só que dinheiro emprestado tem um custo lá na frente. Bom, o que é essa taxa de juros ou taxa Selic? É uma taxa básica da economia, que é o quanto o governo paga para você emprestar dinheiro para ele, o governo. E aí, como que essa taxa controla a inflação? Bom, eles falam o seguinte, que a taxa de juros, quando ela sobe, ela vai diminuir e fazer com que as pessoas comprem menos. Mas espera aí, no Brasil hoje, se você for ver, ninguém estava comprando tanto assim, explodindo de ganhar dinheiro, que eles tiveram que subir a taxa de juros porque havia uma demanda incrível. Se você for ver, por exemplo, vamos pensar no mercado automotivo. Se passou a vender mais carro, estava se vendendo tanto carro que o carro subiu de preço. É bem por outro lado. Então não é assim que ela controla a inflação no Brasil. A taxa de juros raríssimas vezes vai ser para controlar a demanda. Agora eu vou te explicar uma coisa que acontece demais no mercado. Bom, hoje a taxa de juros nos Estados Unidos está 5% e no Brasil está 13,75%. Você consegue trazer dólar para cá e fazer essa migração dólar para lá e para cá. Lá nos Estados Unidos, os bancos, como o crédito geralmente está lastreado em uma casa, que é as hipotecas que eles fazem e tudo mais, os juros lá são muito próximos das taxas de juros. Se o cara quiser pegar um empréstimo, ele vai pagar, por exemplo, a 7% se a taxa de juros lá está assim. Agora imagina que você consegue pegar dinheiro de um país a 7% e tem outro país te pagando praticamente o dobro, sem risco, a 13,75%. Então, quando você tem uma diferença muito grande de taxa de juros, e o próprio mercado já fala qual que tem que ser essa diferença. Hoje ela está em 13,75 menos 5, está em 8,75. Quando você tem uma diferença muito grande, além do que o mercado está te pedindo, e existem indicadores que mostram isso, o que acontece? O cara pega emprestado dólar lá nos Estados Unidos e em outros países, outras moedas, e traz aqui, converte em real para cá, mas esse dólar fica ali como aumenta a reserva do país e investe na taxa de juros brasileira. Isso vai criar dois efeitos. Além dele ter essa diferença dos 8,75 que eu falei, isso vai, como está vindo muito dólar, o dólar também vai cair. Então, assim, ele ganha nas duas pontas, com a valorização do real e com essa diferença de taxa de juros. Então, qual é o efeito prático? Quando você tem uma diferença muito grande de taxa de juros, além do que o mercado está indicando que deveria ser, você vai ter uma pressão para que o dólar caia. Isso está te mostrando por que hoje o dólar no governo Lula está caindo, porque a taxa de juros está muito além do que devia estar. E por que no governo Bolsonaro, de repente, o dólar cresceu para 6, o pessoal estava falando em R$7. Porque eles colocaram uma taxa de juros em 2. E naquela época o mercado pedia algo entre 3,5% e 4%. E hoje o mercado mundial pediria uma taxa do Brasil mais ou menos de 8%, para a gente ter um dólar de equilíbrio, que seria numa banda entre 4,80 e 5,20. Que isso eu já calculei, mas efetivamente não muda em nada para eu explicar para vocês agora a função da economia. Então a gente já viu que quanto mais caros ficarem os produtos que o Brasil vender, mais dólar vai entrar e vai pressionar o dólar para baixo, e
a taxa de juros também, se ela estiver muito diferente, muito acima da taxa americana, além do que o mercado está pedindo, também vai entrar mais dólar. São essas duas coisas que a gente precisa entender. Agora, vou imaginar comigo. Você vende algo muito simples como um pão francês e de repente todo mundo quer comprar seu pão. Mano, saiu aquela reportagem lá que eu falei no Globo Repórter, que o pão é a melhor coisa. Só que o padeiro ele não fez absolutamente nada. Ele simplesmente ficou mais rico porque houve uma notícia, alguma coisa que fez aquele preço subir independente do padeiro. Ele não fez um pão melhor nem nada. Trazendo para a economia isso. Países mais pobres, eles exportam produtos de menor valor agregado. Soja, minério, café in natura, aço, milho, tudo isso. Quando esses preços começam a subir demais, é aquilo, é como se o país tivesse aumentado o salário da população inteira. Por quê? Porque quando esses preços sobem, por ele vender uma tonelada de minério, antigamente ele ganhava $50, agora ele ganha $200. E lembra que o dólar é aquele dinheiro aceito no país, no mundo inteiro. Logo, quando esse dólar cai, o preço de tudo que vem em dólar cai. Então, o PlayStation lá, que custava $1.500 e hoje está $7.500, passa a custar R$1.500 se ele tivesse com dólar 1:1. Isso vai dar uma sensação de melhora na economia. Só que esses produtos que o país está vendendo para fora, o minério, não é o Brasil que controla o preço do minério. Há uma coisa chamada mercados futuros que a gente também vai aprender daqui a pouquinho nessa aula. Bom, mercado de commodities. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você produz carro. O carro é feito de quê? De aço. É muito mais fácil produzir aço que carro. Tanto é que você conhece várias siderúrgicas e tem poucas montadoras de carro. Quem produz o carro, ele quer ter uma previsão de quanto de custo que ele vai ter para produzir esse carro. Qual que é o custo da matéria-prima dele? Já o cara que produz o aço, ele quer ter uma previsão de quanto eu vou ganhar pelo aço. Eu já quero deixar um monte de venda aí para frente. A empresa que fabrica o carro, ela não quer saber de quem ela compra o aço. Ela quer saber que ele esteja numa especificação que precisa. E quem produz o aço também está nem aí para quem vai comprar. Ele quer receber o dinheiro. Aí que surge o tal do mercado futuro. O que é o mercado futuro? Um lugar que comprador e vendedor, eles acertam preços para comprar matéria-prima e o vendedor de matéria-prima vai vender em um determinado mês. Então você tem lá um contrato para a compra futura de petróleo em novembro. Um contrato para a compra futura de petróleo em dezembro. Isso vai ajudar o cara que precisa do petróleo a ter uma previsão de quanto ele está pagando pelo petróleo. Óbvio que quanto mais longe é esse contrato, por exemplo, a gente está em abril, o cara quer comprar petróleo para dezembro, vai estar um pouquinho mais caro que a cotação de hoje, porque tem sempre aquela indecisão, não dá para prever o preço lá na frente. Então ele tem um pouquinho mais caro, mas para o cara que usa petróleo é bom, porque ele tem medo que de repente estoure uma guerra na Arábia e falte petróleo. Ele já garantiu aquele petróleo daquele mês. Mas qual que é o problema do mercado futuro? Se fosse só isso, quer dizer, o cara só vai pedir mais petróleo ou mais aço se ele estiver vendendo mais caro, se ele estiver precisando de mais energia de petróleo, entende? Por que uma empresa que vende carro vai precisar pedir mais aço se não está vendendo carro? O problema é o seguinte, nesse mercado não tem só o produtor e o consumidor de matéria-primas atuando. Por quê? Quando os Estados Unidos, que é aquele padeiro que a gente viu lá que pode fazer o pão e pode emitir um vale-pão e ninguém vai cobrar o pão dele, quando ele começa a jogar esse dinheiro para o mercado, por mais que você dê na mão de uma pessoa que precise mais desse dinheiro, em algum momento essa pessoa vai comprar alguma coisa no mercado. É o cara dono do mercado, vai comprar alguma coisa para casa dele. Em algum momento esse dinheiro automaticamente, no fim do ciclo, ele vai parar na mão da galera que tem muito dinheiro. E a galera que tem muito dinheiro não gasta esse dinheiro na economia. Ele dá esse dinheiro para um banco, um fundo super private, super especial, e esse fundo começa a alocar esse dinheiro em vários lugares. Alguma coisa em bolsa, outra coisa em criptomoeda, e uma parte disso vai para esse mercado. Agora você imagina, esse dinheiro não ajudou a criar riqueza, ele está simplesmente especulando nesse mercado futuro. Quando ele especula nesse mercado futuro, entra mais dinheiro do que produtores e consumidores, vai fazer o preço dessas matérias-primas subirem mais do que a demanda que existe por esses produtos. E aí, nesse momento, começa a deixar o povo mais pobre, porque o preço do carro não está subindo, porque as pessoas querem mais carro e por isso está se demandando mais aço. Não, porque existe um dinheiro que foi impresso ali, acabou caindo na mão da galera que tem muito dinheiro, que inflou o preço do aço. E o preço do carro ele vai começar no aço.
Se o aço valia 100, o preço do carro começa de 100. Se o aço começa a valer 400, o preço do carro começa de 400. É a mesma coisa se você pensar um hambúrguer. Se o pão dobrar de preço, a carne dobrar de preço, o hambúrguer tem que dobrar de preço, porque o cara que faz hambúrguer não vai fazer de graça. Aqui estão todas as matérias-primas que são vendidas, ó, soja, trigo, madeira, queijo, leite, lã, arroz. O arroz, por exemplo, vamos pensar na época lá do Bolsonaro que eu falei, como a taxa de juros caiu demais, mesmo o preço das matérias-primas subindo legal, aquele cara que fazia aquele negócio de trazer o dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil, começou a tirar o dinheiro do Brasil, falou, peraí, eu não estou tendo vantagem nenhuma de tirar dinheiro aqui, pegar dinheiro emprestado dos Estados Unidos e levar para a dívida brasileira, para a taxa Selic. Não, porque ele falou, pô, 2%? Peraí. Aí ele começa a tirar, então o dólar sobe mais. Então não adianta, você tem 1 milhão de produtores de arroz, não adianta ter a competição que for. Ele vai olhar o seguinte, para eu vender para fora, não importa para quem, eu estou ganhando X e agora o dólar subiu e o preço do arroz também subiu, peraí, eu posso vender para fora e ganhar muito mais dinheiro. Se não quiser aceitar esse preço meu aqui de... Antigamente era, sei lá, 10 a 15 reais 5 quilos de arroz, foi para 25, 30 na época. Se não aceitar isso, ele vai lá e vende no mercado futuro e exporta. Então, isso é independente da competição, porque isso é um mercado global, certo? Então, vamos lá, outro tipo de matéria-prima, ouro, prata, cobre, aço, minério de ferro. Para minério de ferro está 109 a última vez que eu peguei aqui. Ele já chegou a estar 200. E você vai ver que isso vai refletir exatamente na inflação. Próximo. Então vamos entender agora o ciclo econômico já com essas informações que a gente tem. Tudo isso aqui é o que todo mundo te fala, agora a gente vai entender. Quando a gente viu que os Estados Unidos emitem moeda e todo mundo aceita, independentemente dessa riqueza, ele causa inflação nele mesmo, mas não imediatamente como se fosse o Brasil. Por quê? Porque esse dinheiro consegue ir para fora. Então ele tem mais espaço para sair. Tem mais gente para pegar esse dinheiro e gastar. Então esse dinheiro vai lá para a Europa, vem aqui para o Brasil, vai para o Japão e tudo mais. Porque esse é o dinheiro que todo mundo aceita para fazer a troca entre países. Só que o que acontece? Por exemplo, aqui, ó, 2020 lá no Covid, eles imprimiram dinheiro para caramba, olha como demorou para a inflação subir. Aqui foram praticamente 2 anos. Só que aí quando isso começa a inflar esse mercado que a gente falou, mercado futuro de matérias-primas, todos os preços dali para frente vão aumentar. Então, por exemplo, você tem o café, valia 10 dólares, passa a valer 20, aquela cápsula de café tem que aumentar o preço. Porque o cara não é doido de um negócio que ele comprava a 10 e fazia todo o processamento dele para vender a 15, agora que custa 20, ele não pode vender a 15, porque ele comprou o café a 20. Então, quando há infla todo esse valor das matérias-primas artificialmente, porque há um capital especulativo ali entrando, ele faz com que a inflação seja muito maior do que simplesmente uma melhora de capacidade financeira das pessoas. Lembra que eu falei que o minério chegou a 200 e agora ele está a 109? Olha para você ver, quando chegou a 200, a inflação americana estava aqui quase nos 10%. Por quê? O cara que comprava minério, que comprava ele a 80, 90, passa a comprar 200. Se ele passou a comprar 200 e o minério faz o aço, o preço do aço tem que subir, porque ninguém vai fazer aço de graça. Aí, se o preço do aço subiu, o preço do carro tem que subir também, porque o cara não vai fazer o carro de graça, não vai fazer carro para ter prejuízo. Então você vê o preço do carro no Brasil subindo pra caramba, não porque mais gente está comprando carro, está subindo pra caramba porque o preço é uma inflação de custo, que a gente chama, e não de demanda. Mas basicamente no Brasil praticamente é sempre inflação de custo. Pode ter certeza disso. Então, a gente está vendo o seguinte, que os Estados Unidos imprime dinheiro, a inflação sobe, ele tem que começar a subir a taxa de juros para a inflação cair. Então, vamos entender como é que o Brasil sente o ciclo. Bom, o preço da matéria-prima subiu, causando inflação lá nos países de fora. Então, nesse momento, é como se o Brasil tivesse melhorado o salário dele, se o Brasil fosse uma pessoa. Ele ganhava, por exemplo, a pessoa que ganhava R$2.000 com dólar a R$5, ele ganhava, na verdade, 400 dólares. Quando o dólar vai para um para um, essa pessoa passa a ganhar $2.000, mesmo ganhando os mesmos R$2.000. Então, o poder de compra dela aumenta e ela acha que está ficando bom. E o próprio Brasil começa a ficar mais rico. Logo, quando o preço das matérias-primas sobe, que o país vende, aquela diferença entre a taxa dos Estados Unidos, que é de 5, que é a nossa que está de 3,75, o mercado começa a pedir que elas fiquem cada vez mais próximas, porque ele está vendo, pô, esse cara está ficando mais rico. É como se você fosse estagiário e de repente você vira médico.
você vai no banco, o banco vai te oferecer uma taxa melhor para te emprestar dinheiro. E o que acontece? Se o preço dessas matérias-primas começa a subir e o mercado pede cada vez menos diferença entre a taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira, e o governo não abaixa esses juros para fazer essa diferença chegar onde eles querem, vai entrar muito mais dólar na economia, porque vai entrar tanto pela venda dos produtos que estão ficando mais caros dos brasileiros, o minério saindo de 50 para 200, quanto por essa operação que o pessoal faz, que eles chamam de carry trade, que é pegar dinheiro emprestado nos Estados Unidos, jogar na dívida brasileira e ficar ganhando nesse ciclozinho que eles fazem. Aí o que acontece? Mesmo o preço de tudo subindo, tendo inflação no mundo, a inflação no Brasil fica estável. O que aconteceu no governo Lula, no primeiro governo Lula? Por quê? Porque a taxa de juros era muito além do que o mercado queria e o preço das matérias-primas, que é o que o país vende para fora, estava subindo loucamente. Aí fala assim, pô, então fechou. É só deixar uma taxa de juros alta e torcer para quando as matérias-primas subirem. Mas só que é o seguinte, isso parece lindo, só que tem um problema. Se o dólar cair demais, tudo que vem de fora fica muito mais barato. E sem o Brasil estar produzindo a riqueza, porque no fundo a gente troca minério por iPhone, a gente troca minério por cápsula de café. E o que acontece? Se o preço das matérias-primas é em dólar e a gente multiplica esse dólar pelas matérias-primas e fica cada vez mais barato trazer tudo lá de fora, pensa que você tem uma indústria aqui de carros. Supondo que o carro da China começa a chegar muito mais barato. Por quê? Porque o carro lá da China ele é feito em dólar. Então, sei lá, ele é $5.000. Imagina que o dólar a R$5 é R$25.000. Se o dólar for 1 para 1, vai ser R$5.000. E a gente não tem como competir. Porque o nosso dólar de equilíbrio é ali entre 4,80 e 5,20. Então, se você tiver lá, o país tiver com a taxa de juros muito alta e o preço das matérias-primas subindo, enquanto o preço do mundo está subindo porque as matérias-primas estão em dólar, elas estão subindo, aqui está caindo. Eu vou até mostrar uma continha exatamente para vocês entenderem isso, mas chega uma hora que a inflação lá começa a incomodar, eles começam a subir os juros lá nos Estados Unidos e o preço dessas matérias-primas começa a cair. Quando o preço dessas matérias-primas começa a cair, a gente começa a ficar mais pobre. Por quê? Porque começa a entrar menos dólar mesmo a gente vendendo a mesma coisa, mesma quantidade. Então é aquilo. Uma tonelada de minério a gente vendia e ganhava $200. Agora já está ganhando $100. Aí o que acontece? Quando o dólar estava lá muito barato, começou a chegar tudo muito barato aqui e as indústrias que a gente tinha que processavam alguma coisa desse minério, dessa soja, começa a quebrar, porque ela não consegue competir, porque ela paga aqui a matéria-prima, ela pega a soja pelo mesmo preço que o cara pega lá fora. Só que agora, o preço dessa soja que a gente vende começa a ficar muito caro lá para fora e começa a entrar muito barato. Esse cara quebra e a gente fica cada vez mais refém de produzir matéria-prima. Então, quando for cair, a gente não tem mais uma soja embalada, tratada para vender um pouco mais caro. Não, agora a gente já tem só a soja do jeito que sai da terra. Então a gente vai sofrer mais ainda. Vou dar um exemplo prático, como foi lá no governo Lula. Ele pegou um minério de ferro a $50 com dólar R$4. Então, uma tonelada de minério de ferro custava R$200 para quem quisesse produzir alguma coisa aqui dentro do país. De repente, o minério de ferro foi para $100. Então, o que tinha acontecer se aquela diferença da taxa de juros brasileira para a americana ficasse dentro do que o mercado queria? Se ela subiu para $100, o dólar tinha que ir para R$2, porque a gente dobrou aqui. Não, o dólar foi para R$1 e o minério de ferro passa a custar R$100. Para o mundo inteiro, o minério saiu de 50 para $100. Gerou inflação. Mas para o Brasil, naquela época, não geraram, porque a taxa de juros estava muito alta, o dólar foi muito para baixo e o minério de ferro, por exemplo, passou a custar R$100. O que aconteceu? Era por quê? Porque uma taxa de juros estava alta demais. Já no governo Bolsonaro, quando ele pegou, o minério de ferro estava lá perto de $150 e o dólar estava 4. Como eles jogaram aquela taxa de juros muito para baixo, para 2%, você jogou o dólar para R$5, mesmo com o minério de ferro subindo. Aí a gente passa a pagar R$100, R$1.000 numa tonelada de minério de ferro. Então, assim, taxa de juros não é uma coisa que o governo poderia brincar, ele simplesmente teria que seguir o que o mercado está mandando para não tirar dólar demais do país por aquela via lá de diferença de taxa de juros e não trazer dólar além do que o país deveria receber por essa diferença de taxa de juros. Bom, agora eu vou explicar para vocês. Lembra que a gente viu aquele ciclo econômico que sobe e desce?
é a taxa de inflação americana. Toda vez que a inflação americana está ali perto dos 4%, já é hora para ninguém estar na bolsa. Por quê? Essa quantidade, a meta de inflação americana não pode passar antes de 2%. Quando ela está no dobro da meta, já fica muito perigoso você estar em bolsa. Já quando a inflação está zero, aqui em 2008, aqui em 2015, ali no auge do governo Dilma, aqui no auge do governo Dilma, o minério chegou a valer $38. Lembra que a gente viu que ele estava $100? É como se o salário do Brasil tivesse caído mais do que pela metade. Por isso que todo mundo se sentiu pobre. E eu vou falar sem viés político de nada. O presidente que pegar um minério a $40 vai ser odiado, e o que conseguir pegar um minério saindo de 40 para 200 vai ser amado. Isso é independente do presidente. Então aqui, 2015, quem comprou aqui em 2015, quando a inflação estava zero nos Estados Unidos, ganhou muita grana, que pegou aquele ciclo de alta da nossa bolsa por muito tempo. Quem pegou aqui, quando a inflação chegou a zero em 2008, se deu muito bem também. E quem pegou aqui em zero no Covid também se deu muito bem. Agora, passou dos 4% aqui, pode saber que a bolsa começa a cair, porque eles vão ter que subir juros. Só que eles imprimiram tanto dinheiro lá naquela época do Covid, que eles não estavam conseguindo segurar. Agora que a coisa está descendo. Lembra que eu falei? O minério já chegou a $200 a tonelada, agora está 100, já começou a cair a inflação. Só que ela só vai chegar aqui perto do zero quando o minério chegar lá para $60, $50. Então ainda não é hora de investir em bolsa agora, está bem claro. Vai ser hora de investir quando chegar a zero aqui. Porque quando chegar a zero, isso dá um input lá para o governo americano o seguinte: se a gente está com inflação zero, a gente pode voltar a imprimir esse dinheiro, abaixar os juros, porque a gente está com inflação zero, então a gente pode levar esse ciclo mais adiante. Tem um papo também que o pessoal fala, os ciclos hoje, entre uma crise e outra estão cada vez mais largos, demora cada vez mais anos de uma crise para outra. É claro, porque você não tem hoje só um mercado futuro de commodities para jogar esse dinheiro. Você tem a bolsa, agora inventaram as criptomoedas para jogar mais dinheiro lá, inventaram agora a tal da NFT, metaverso. Então, quanto mais lugares tiverem para você jogar esse dinheiro que está sendo impresso, mais demora para a inflação chegar e botar o ciclo econômico para estourar. Agora, basicamente, só contar para vocês alguma coisa, que o pessoal fala, precisa aumentar a concorrência. A concorrência, ela tem um limite onde ela consegue diminuir o preço das coisas, que é a margem de lucro. Ela vai comprimir a margem de lucro de uma empresa. Então, pensa que só existisse uma empresa de arroz, ela ia vender arroz ao preço que ela quisesse. Óbvio que ela ia chegar num preço assim, custa 10 para produzir, ela vai botar 30, 40, até uma hora que ela vê que as pessoas não têm dinheiro para comprar, ela ia estabilizar naquele preço. Quando entra a concorrência, ela vai falar, eu produzi a 10, se eu vender a 13, eu tenho 30% de lucro e tá bom. Aí a outra empresa vai ter que puxar a margem dela para baixo. É basicamente para isso que serve a concorrência. Só que o preço ele começa do preço da matéria-prima. E esse preço da matéria-prima a gente já viu o quê? Esse preço da matéria-prima ele é definido no mercado global. Então não adianta, por exemplo, eu ter 500 empresas de petróleo aqui no Brasil, porque elas conseguem vender para fora no mercado global, que o preço do petróleo não é o país que vai comandar, entendeu? Não o Brasil que define o preço do petróleo. É tipo os Emirados Árabes lá, eles que vão falar assim, não, a gente fecha a torneira aqui, produz menos petróleo, o preço do petróleo sobe. O cara que estiver produzindo petróleo, pode ter 10 mil produtores de petróleo aqui, eles vão vender para fora, acabou. E como que um país dribla o ciclo econômico? Os únicos dois países que se tem notícia que conseguiram crescer 50 anos direto e muito, Brasil e China. O Brasil porque lá atrás, se a gente está vendo que o grande problema é o preço de matéria-prima, eles tiraram a matéria-prima da lógica de mercado, tendo essas matérias-primas estatais, numa estratégia de usar essa matéria-prima a um preço abaixo do preço que o mercado está pagando lá no mercado futuro de commodities, para começar o preço de seus produtos, principalmente os de exportação, por um preço muito abaixo do que os outros países. Tanto é que se você for ver a China hoje, a inflação da China é muito menor que a do resto do mundo. Por quê? Porque ela pegou lá o minério e ela não vende o minério lá dentro dela a $100. Ela vende lá a 50, 60, que é para conseguir se manter aquele mercado dele de minério. Se ele começa com um custo de 60 e todo mundo começa com um custo de 100, a China é muito mais barata que todo mundo. Então é o seguinte, eu acho que você já entendeu que quando você tem uma inflação americana acima de 4%,
não é para você estar em bolsa. Já quando você tem uma inflação a 0%, é para você começar a comprar igual um louco bolsa. Porque é aquele momento que vai estar todo mundo desesperado e normalmente vai até abaixo de zero a inflação, tá? Porque como você tem muito capital especulativo ali naqueles mercados futuros, quando eles começam a sair, isso gera um efeito maravilhoso que todo mundo sai, e gera até deflação, que a gente vê aqui atrás, ó, você chegou a ter até deflação aqui em 2008. Aqui, por alguns dias, você chegou a ter deflação também em 2015 e em 2020, é porque aqui é um gráfico mensal. Mas você tem momentos de deflação mundial. Por quê? É aquilo, um vende, outro vende, começa a vender e não é pela... Não tem a ver com a demanda, entendeu? Tem a ver com a especulação. Bom, tem algum jeito de você enxergar isso com indicadores muito mais simples que você consegue pegar? Tem indicadores pré-crise e tudo mais? Claro que tem, que é o que eu vou ensinar, que eu ensino no curso. Eu sei que quem chegou até aqui já aprendeu muito mais economia que 99% de que tem por aí. Mas se você quiser ir além disso, aí eu tenho o meu curso que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, que é um curso completo de ciclo econômico, falando sobre história da economia, explicação detalhada do ciclo, até na microeconomia, como que funciona. Quais os indicadores pré-crise? Por exemplo, tem um indicador pré-crise dos Estados Unidos que ele nunca deixou de anteceder uma crise. Todas as vezes que teve uma crise, aconteceu uma distorção econômica antes. Todas as vezes que aconteceu uma crise, um indicador da economia brasileira, ele chegou em determinado ponto e dali para frente foi só queda da bolsa até que ele chega em outro ponto e nos dá um ponto de comprar a bolsa. E no curso eu mostro todos os links onde você vai buscar isso aí. Não é tipo, eu ia ali e te falo, não, é aqui, ó, o link tá aqui, você clica aqui, clica aqui, e você vai saber direitinho, e eu mostrando como eles funcionam e por que eles funcionam. Mas ensino também técnica para você ganhar dinheiro no meio da crise. Dá para você ganhar dinheiro um dia que tem um circuit breaker na bolsa? Dá para ganhar dinheiro. E é uma operação extremamente simples, que você é praticamente do dia para a noite, que certamente você paga o curso tranquilamente. E outra é como montar passo a passo uma carteira baseada no livro Investidor Inteligente. Eu ainda dou uma planilhazinha que você vê o preço justo baseado na teoria desse livro do Investidor Inteligente, que é do Benjamin Graham, que é o mentor lá do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. Lá eu monto passo a passo uma carteira, onde que a gente busca as ações, como que a gente faz, monta o Excel do zero, beleza? Se você quiser, tá no primeiro link fixado, é um valor bem acessível, dividido em 12 vezes sem juros que ninguém faz, mas o mais importante é que você tenha aprendido aqui nessa aula mais economia que todo mundo. Economia vai ser alta de preço de matéria-prima, impactado muito por causa de dinheiro especulativo, que vai fazer todos os custos subirem. No momento que tiver uma inflação muito alta, os juros têm que subir para puxar esse dinheiro de volta para os Estados Unidos. Quando puxa, esses preços das matérias-primas desabam e você tem uma inflação zero ou uma deflação mundial. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se quiser continuar a jornada, o link do curso está aí no primeiro comentário fixado. E um bom dia, boa tarde, boa noite para você.